Oi, eu sou a Adri Toigo e esse é o canal Educação Física com Vinho. Esse é o 10º vídeo da playlist Epidemiologia, o que você precisa saber para não passar raiva. No vídeo anterior, eu te falei sobre questão de pesquisa e a escolha do tipo de estudo. Hoje, eu vou te apresentar o primeiro tipo de estudo observacional descritivo, que é do tipo relato de caso e série de casos. Os relatos de casos têm sido historicamente importantes para reconhecer doenças novas ou raras, para detectar epidemias e para avaliar os efeitos de um medicamento, ou no caso do povo da educação física, por exemplo, os efeitos de um treinamento ou então os eventos adversos e os custos dessas intervenções. Bora entender melhor? Então, produção, roda a vinheta! Um estudo de caso é um estudo observacional descritivo que tem como propósito descrever... Vaza! Um relato de caso é um estudo observacional descritivo que tem como propósito descrever de forma detalhada um problema clínico experimentado por um ou mais pacientes para fins médicos, científicos ou educativos. A diferença entre o relato de caso e a série de casos é que o relato de caso inclui menos de 10 indivíduos e a série de casos inclui, no máximo, poucas dezenas. Calma que tu já vai entender. Os indivíduos-alvo são normalmente oriundos de ambulatórios, clínicas, consultórios, hospitais, centros de referência, centros de treinamento, academias, onde são acompanhados por um tempo com a finalidade de descrever o que aconteceu sob uma perspectiva cronológica, seja o curso de uma doença ou de um tratamento, ou, no nosso caso, pode ser um treinamento, enfim, o que estiver sendo observado e o respectivo detalhamento. Esse tipo de estudo tem basicamente dois objetivos. O primeiro é analisar e compreender os fatores importantes relacionados à etiologia, diagnóstico, tratamento e desfecho de um problema clínico. E o segundo é apresentar um detalhamento sobre as características e exposições enfrentados por um indivíduo específico, gerando hipóteses sobre as possíveis causas que podem explicar os desfechos observados. É que às vezes é um caso raríssimo na população que simplesmente inviabiliza de conseguir mais gente para a amostra. O relato de experiência sobre o sucesso ou sobre a falha de um determinado tratamento, ou no caso dos meus colegas de educação física, do treinamento com um único indivíduo que apresenta uma condição rara, pode servir de aprendizado para o próximo caso. Outra situação é quando vários casos semelhantes em um período curto de tempo são anunciados por meio de uma série de casos, o que pode sinalizar uma epidemia incomum. Posso! Lembram do ano de 2015, quando começaram a aparecer relatos de casos de Zika vírus? Então, o The New England Journal of Medicine publicou um estudo sobre a relação entre o tempo prolongado de exposição a esse vírus durante as gestações e as anormalidades cerebrais no feto. Caso no singular. Esse estudo foi feito com uma gestante e depois disso apareceram outros estudos por aí. Esse é o tipo de estudo que dá um ponto de partida para o planejamento de estudos maiores para avaliação da relação causal central descrita. Por outro lado, eventualmente, o relato de apenas um caso não vai instigar um estudo mais aprofundado sobre o caso específico. Já uma série de casos pode despertar o interesse. Talvez o principal motivo seja justamente a raridade do caso na população, como eu já tinha explicado.
simplesmente não se consegue encontrar outro indivíduo na mesma situação, ou quem sabe até nem exista. Mas vamos adiante. Os relatos e séries de casos são estudos hierarquicamente inferiores em relação ao nível de evidência quando comparados a outros estudos observacionais e a estudos de intervenção, porque não fornecem evidências suficientes para generalizações e conclusões sobre causalidade. O que eu quero te dizer com isso é que o que funcionou ou então o que não funcionou para uma única pessoa não gera uma expectativa de sucesso ou fracasso para todo mundo que tem a mesma condição. Pois é, mas é o que a casa oferece. Agora é uma opinião minha. Alguma informação é melhor do que nenhuma informação, e nesse caso, se houve rigor metodológico, já é um ponto de partida para pensar em futuras alternativas. A gente pode entrar no link da CARE, que fornece as diretrizes para fazer relato de casos, lá no www.care-statement.org/checklist. Mas te adianto que, como qualquer outro tipo de estudo, precisa ter título, palavra-chave, resumo, abstract. E todo relato de caso tem que começar com uma introdução, descrevendo o que já foi publicado na literatura sobre o problema de pesquisa, com informações teóricas ou epidemiológicas para que se entenda o contexto. Depois, devem ser apresentadas informações sobre história familiar e características demográficas e sociais do sujeito, especificando patologias, sintomas e tratamentos prévios. O próximo passo é incluir uma seção com métodos para diagnóstico e planos de tratamento, ou treinamento, dependendo da natureza do relato de caso. Mais uma vez, é importante se apoiar na literatura para sustentar as abordagens escolhidas e a interpretação dos achados. Nos resultados, o curso da doença ou do treinamento e os desfechos do sujeito precisam aparecer no relato. Dá para incluir, se for o caso, quadros, tabelas, gráficos que ilustrem o histórico cronológico do caso, podendo ser úteis para explicar o progresso do sujeito de pesquisa. No item discussão, deve ser apresentada a interpretação dos resultados e as conclusões dos pesquisadores, incluindo as referências da literatura que apoiem esses achados. As limitações do relato de caso também devem aparecer, porque nenhum estudo é perfeito. Sempre tem o que melhorar e então não deixa de falar das limitações. No fim, é preciso apresentar as perspectivas dos pesquisadores e dos sujeitos de pesquisa, assim como as hipóteses para os estudos futuros. Mas presta atenção, se os relatos de caso forem apresentados de forma incompleta, eles vão ser insuficientes para agregar informações relevantes para as novas pesquisas ou para orientar a prática clínica. Além disso, como em qualquer outro tipo de estudo nessa área que envolva seres humanos, os sujeitos precisam fornecer consentimento para a publicação do seu caso e um comitê de ética deve avaliar e aprovar a publicação desse estudo. Sim, o trabalho de conclusão de curso de Educação Física da Débora Mendonça Garcia é um bom exemplo. Ela investigou os efeitos da prática de um programa de exercícios resistidos e a relação com a variação da amplitude articular antes, durante e depois de um protocolo de 12 semanas de treinamento resistido com pesos livres, com uma idosa que tinha osteoartrite no ombro e no quadril esquerdos, pênfigo, hipertensão e risco de infarto, ou seja, distintas condições de saúde em uma única pessoa. Se alguém tiver interesse, pede pelo e-mail que está na descrição do vídeo que eu mando o artigo. Na população acessível, ela foi a única pessoa com essas características, então não teve como fazer outro tipo de estudo que não fosse um relato de caso. Agora eu vou te apontar algumas vantagens desse tipo de estudo. Primeiro, a capacidade de gerar hipóteses a serem testadas por meio de estudos analíticos. Segundo,
a possibilidade de individualização de tratamentos, ou no caso da educação física, de programas de treinamento para pessoas com condições muito específicas. E terceiro, relatos de casos são bem importantes, por exemplo, para a comunidade médica, desde que tenham objetivos claros e propósitos bem definidos, justificando a importância para o contexto do conhecimento já disponível, porque devem agregar conhecimento novo e benefícios ao que já se sabe, ou traçar possíveis direções na pesquisa de determinado tema. Mas nem tudo são flores. Eu vou te apontar algumas desvantagens. Primeiro, falta de representatividade amostral, já que os achados são baseados em poucos ou eventualmente em um caso só. Então, não tem como generalizar. Segundo, também não dá para validar uma associação de causa e efeito, porque esse estudo é do tipo descritivo. E terceiro, por óbvio, como não tem grupo controle, não tem como fazer comparações. Apesar disso, esse tipo de delineamento continua apresentando relevância e contribuição para o progresso da ciência. Se ficaste até aqui, é porque provavelmente gostaste do conteúdo. Então, se puderes, compartilhe o vídeo com os teus amigos, te inscreve no canal e se quiseres receber notificação de vídeos novos, clica no sininho. Outra coisa que nos ajuda muito no engajamento e não te custa nada é deixar um like. Comenta o que achaste do vídeo aqui embaixo e se puderes nos ajudar com qualquer valor para continuar produzindo esse tipo de conteúdo, esse aqui é o nosso Pix. Se não conheces o nosso perfil no Instagram, é esse aqui, @efcomvinho. Lá a gente sempre te avisa de vídeos novos e te entregamos outros conteúdos variados e de qualidade na área da educação física. Hoje eu vou ficando por aqui. Um beijo da bruxa e até a próxima! Eu te falei sobre questão de pesquisa e escolha do tipo de estudo. Seja a raridade do caso na população, como... No fim, é preciso apresentar as perspectivas dos pesquisadores e dos sujeitos de pesquisa, assim como hipóteses para...